sou Carla Luísa, integrante do CGE Consultoria. Estou aqui hoje para falar sobre contrato de trabalho, definição, natureza jurídica, objeto e as figuras que compõem o contrato de trabalho. Para que a gente possa visualizar a existência do contrato de trabalho, a gente precisa verificar quais são as figuras que compõem o contrato de trabalho. Sem elas, não existe o contrato. Vamos lá. Empregador. O empregador está inserido no contrato de trabalho e definido no artigo 2º da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. E quem é o empregador? É a empresa individual ou coletiva, que admite, assalaria, dirige a prestação de serviço. Empresa individual ou coletiva. O que é empresa individual? É uma pessoa que registra um CNPJ para fazer prestação de serviço e precisa de colaboradores, de empregados, de pessoas para colaborar com a sua prestação de serviço. Essa é uma empresa individual, que uma pessoa registra o CNPJ e assim ela tem a possibilidade de admitir os empregados, de registrar na carteira de trabalho o contrato de trabalho. Além de assumir o risco da atividade econômica. O que é isso? Assumir os riscos da atividade econômica. É o conhecido princípio da alteridade. Esse princípio, ele determina que a empresa, ela assume o risco de pagar o salário, de fazer a contribuição previdenciária, de fazer o recolhimento de fundo de garantia. Todos os direitos do trabalhador é de responsabilidade da empresa. O empregado. Quem é o empregado no contrato de trabalho? É a pessoa física, a pessoa natural. Para que exista contrato de trabalho, necessariamente existe a figura do empregador, prevista no artigo 2º da CLT, que é a empresa individual ou coletiva. A empresa coletiva eu nem mencionei porque todos conhecem, é a empresa comum, que a pessoa vai, entrega o seu currículo, espera ser contratado e faz o contrato conhecido, anotação de carteira e faz a prestação de serviço. A empresa individual ela é mais específica, mas existe e funciona bem hoje, atualmente. E o empregado, sendo uma pessoa física, ela é a segunda figura do contrato de trabalho. Sem essa pessoa não existe contrato de trabalho. Quando tem um contrato entre duas empresas, é contrato de trabalho? Não, é um contrato de prestação de serviços. O contrato de trabalho necessariamente tem que ter a empresa e a pessoa física ou natural. E qual é a natureza jurídica do contrato de trabalho? Existem duas teorias. A teoria contratualista e a anticontratualista. A contratualista é que a gente está disseminando aqui, está falando hoje. É o contrato que é expresso, que é registrado na carteira de trabalho, é um contrato de adesão, que existe a manifestação das partes, existe o empregador, o empregado, eles se unem, resolvem entre si como será a prestação de serviço, como será a remuneração e inicia a prestação de serviço. E a anticontratualista, ela é uma relação jurídica. Ela prega que, a partir do momento que a pessoa que vai trabalhar numa empresa, no momento que ela entra na empresa para prestar o serviço, essa relação de prestação de serviço, da relação de emprego já se inicia. E todas as duas têm previsão legal. Por quê? Porque no artigo 442 da CLT, que define o que é o contrato de trabalho,
ela define o que? Contrato de trabalho é um acordo tácito ou expresso. Para que haja um contrato de trabalho, tem que ter uma manifestação de vontade. A empresa, ela precisa admitir, ela quer admitir, e a pessoa que busca o emprego, que busca trabalhar, ela também quer prestar serviços. Nesse contrato não existe nenhuma obrigação de haver o contrato. Para que surja esse contrato, que dê início o contrato, as partes elas precisam manifestar essa vontade. Então, por isso tem um acordo. E esse acordo ele pode ser tácito. O que é o acordo tácito? Que dá origem à teoria anticontratualista. É quando não existe formalidade. A pessoa começa a trabalhar, naturalmente inicia o contrato de trabalho. Não tem nenhuma formalidade. E o contrato de trabalho expresso é o por escrito, quando existe um contrato com cláusulas específicas de horário, de salário, de cargo, de função, de local de trabalho. Esse é um contrato de trabalho que é o chamado por adesão, é um contrato já formalizado que a empresa estabelece com o empregado como será essa prestação de serviço. E qual é o objeto do contrato de trabalho? Para que existe o contrato de trabalho? O objeto dele é a prestação de serviço. O empregador, quando admite um empregado, ele tem a intenção de se beneficiar da sua prestação de serviço. Ele precisa de pessoas para colaborar com o funcionamento e crescimento da empresa. Então, essa é a intenção e o objetivo claro de todo empregador, de todo dono de empresa. Quando ele vai contratar um empregado, contratar qualquer pessoa que passa por um processo de admissão, ela tem que ver as características da pessoa, se ela se adequa com a necessidade da empresa. Se a empresa ela precisa de uma pessoa especialista em tal área, ela só vai aceitar o currículo de determinadas pessoas que têm essa especialização, que a partir daí inicia a prestação de serviço. Ela precisa da prestação de serviço e o empregado ele tem esse serviço especializado para oferecer. E quais são, finalmente, os requisitos do contrato de trabalho? É a pessoalidade, como a gente falou lá em cima. O empregador, ele precisa de um empregado para trabalhar. Ele não precisa de uma máquina para trabalhar, ele não precisa de uma empresa para trabalhar. Se fosse assim, ele faria um contrato de prestação de serviço. No contrato de trabalho, a empresa, ela contrata uma pessoa física. É uma pessoa natural. Então, existe a pessoalidade. Ele não contrata, eu quero contratar Maria, mas se Maria não puder, Joana vem. Eu quero contratar João. Mas se não puder, Sebastião vem. Não existe isso. O contrato de trabalho é um contrato pessoal entre empresa e empregado. A pessoa ela não pode ser substituída, senão não é um contrato de trabalho. A continuidade é uma prestação de serviço permanente. Você presta serviço todos os dias. Se não presta serviço todos os dias, cumpre escala 12/48, 12/36, faz plantão, é uma modalidade diferente, mas existe a permanência. Durante os meses, durante semanas, pessoas que trabalham em plantão, em escalas, elas têm um contrato de trabalho? Sim, porque existe essa continuidade na prestação de serviço. Então, voltando lá, o objeto do contrato de trabalho, prestação de serviço. Quais são os requisitos? Pessoalidade, empregador só pode contratar pessoa física. Se for pessoa jurídica, não é contrato de trabalho, é contrato de prestação de serviço. Subordinação é o poder diretivo do empregador. Nesse caso,
A empresa, ela tem que definir no momento da contratação quais são as funções, quais são os encargos do empregado. Para que o empregado possa entrar na empresa e começar uma prestação de serviço adequada, ele tem que saber o que vai fazer. Ele não pode chegar e fazer um contrato de trabalho com a empresa, aparecer lá no dia seguinte, pronto para trabalhar e não sabe o que vai fazer. A empresa, ela tem esse poder diretivo, ela tem que definir qual o horário que ele vai ter que chegar, qual o horário que ele vai sair, qual é o horário do intervalo de refeição, de descanso, quais são as suas funções, as suas atribuições, qual é o objetivo dessa contratação, porque isso faz parte do poder do empregador. E se não fizer, a responsabilidade é dele. Qual é a responsabilidade do empregado? É estar presente para oferecer a sua prestação de serviço. Se a empresa ela não define com o empregado o que ele tem que fazer, a irregularidade é da empresa, porque o empregado está cumprindo o que foi contratado. Ele está lá à disposição da empresa, cumprindo o horário para efetuar a sua prestação de serviço. Onerosidade. Existe contrato voluntário? Sim, claro que existe, mas o contrato voluntário é um contrato de trabalho? Não. Você pode trabalhar, existem os palhaços da alegria, aqueles médicos que fazem um dia de plantão nos hospitais do câncer, que faz a prestação de serviço voluntário. Ele está prestando serviço? Não está prestando serviço, ele está oferecendo a sua capacidade como médico para colaborar com as pessoas internadas em hospitais. Isso é um trabalho voluntário. O trabalho voluntário não tem esse requisito da onerosidade. Já o contrato de trabalho, o requisito para a existência dele é a onerosidade. A pessoa vai para a empresa, vai para um local de trabalho para oferecer a sua prestação de serviço, mas em troca ele quer a sua remuneração. Ele oferece a sua capacidade, a sua especialização e em troca define o valor que ele está cobrando, que ele acerta com a empresa como salário. A empresa oferece uma vaga numa função que ela está necessitando de contratação. O empregado oferece o currículo informando a sua capacidade e informando que aceita o valor do salário oferecido. E depois do processo de admissão, há o momento da contratação, da anotação da carteira, definição de horários, locais de trabalho e onde você vai trabalhar, quanto você vai receber, qual o horário que você vai prestar o serviço. E para que haja de fato esse contrato de trabalho completo, tem que obedecer todos esses requisitos: pessoalidade, continuidade, subordinação e onerosidade. Havendo todos esses requisitos, nasceu o contrato de trabalho. É a partir daí que existe o contrato de trabalho. É isso que eu queria deixar para vocês, amigos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, comentem, compartilhem esse vídeo, se inscreva no nosso canal e entre em contato conosco se houver qualquer questionamento a respeito de direito do trabalho. Até a próxima semana. Um abraço.